Muitíssimo boa noite a todos, voltando aqui com as lives e vamos falar de muita coisa hoje. Vamos falar pediram para atualizar algumas coisas de pós-Covid. Quero falar um pouco, né, da história lá do câncer de cólon e Preta Gil. Quero falar um pouco da história do câncer com pós-spike. Quero falar um pouco de exames laboratoriais. Vamos ver aí o que vocês querem ouvir mais de mim. Eu tô sumido, né, gente? Tô aqui trabalhando pra caramba. Mas vamos lá, vamos voltar pra cá. Vamos voltar. E eu queria muito começar aqui atualizando algumas coisas sobre o pós-spike, né? Eu criei esse nome. Esse nome está sendo usado até em artigos científicos, né? O que me deixa muito feliz. E pós-spike exatamente porque a gente está falando aqui de pós-doença, Covid, e, né, pós-picada, né? Por quê? Porque a proteína spike é que faz os sintomas. Coisas importantes aqui para serem faladas. Muita coisa mudou em relação às causas, em relação ao tratamento ali do pós-spike, do pós-picada. Por exemplo, né, a gente está identificando mais causas. Então, basicamente o que acontece é o seguinte: você entra em contato com a proteína spike. Entrou em contato com a proteína spike, essa proteína spike, ela em algumas pessoas, ela vai ficar. Ela pode, a gente sabe hoje que ela pode ficar no sangue diretamente, mas ela pode ficar também dentro de algumas células do sistema imune. E o sistema imune diferente, por exemplo, sei lá, do coração, diferente do fígado, diferente do estômago, né, que tem um espaço físico assim para eles. O sistema imune ele fica no sangue, são células no sangue, né? Os gânglios fazem parte do sistema imune, mas as células principais, vamos dizer assim, né, estão no sangue. Vários órgãos fazem parte do sistema imune, mas as células principais estão no sangue. E o sangue circula. Portanto, né, eu tenho células que têm pedaços da proteína spike circulando por todo o corpo. Por isso, a grande variedade de sintomas. Obviamente, eu estou usando uma linguagem mais leiga aqui, mas no fundo é isso que acontece. E dependendo de qual célula tem um ataque maior, a gente tem sintomas predominantes desse ataque. Vou dar um exemplo. Né? A proteína spike, eu estou pensando aqui na Karine Petri, que fala muito de síndrome de ativação dos mastócitos. Então, se a proteína spike irrita, vamos dizer assim, os mastócitos, eu vou ter sintomas, né, de alergia, eu vou ter sintomas de crises ali de palpitação, de dor de cabeça, porque isso, né, é papel dos mastócitos que vão liberar a histamina e que vão fazer com que o seu pós-spike seja mais relacionado na questões assim que tem, vamos dizer assim, né, reações alérgicas, uma hiperativação imune, e eu vou ter reações alérgicas com bastante liberação de histamina. E a histamina também dá dor de cabeça, a histamina também dá diarreia. Então eu preciso tratar isso pensando nessa célula principal. Uma outra coisa que acontece também, e eu falo muito sobre isso, aí pessoal dando boa noite, ó. Rosana, boa noite. Viviane, boa noite. Legal, tô voltando aqui com as lives, é legal poder falar com todo mundo de novo. Mas eu estava dizendo que o pós-Covid, o pós-spike, né, que vem da vacina e que vem da própria doença, né, e é preciso falar isso com bastante clareza,
porque eu não estou aqui defendendo ou atacando políticas passadas. O que eu estou defendendo aqui é que precisa-se assumir que uma intervenção em massa pode causar problemas e esses problemas devem ser investigados, né? Eu estou defendendo vigilância epidemiológica para a gente pegar esse percentual de pessoas que sofrem com o pós e poder tratá-los, que é o que eu tenho feito desde 2021, né? O pessoal sabe disso e parei de falar disso por um monte de questões que, perseguição e um monte de coisa, assim, né? A live não chega onde deve ter chegado, as pessoas entendem o que elas querem e cortam aqui as minhas falas, etc. Tal. Por isso que eu prefiro fazer ao vivo e prefiro fazer com que vocês estejam ali escutando o tempo inteiro, para que depois os cortes, né, eles, quando chegarem até vocês que ficaram aqui comigo, não cheguem desajustados. Mas vamos lá, vamos voltar a falar sobre isso. Então, eu estava dando aqui um exemplo, né? Eu estava dizendo assim, olha, se a proteína spike, ela fica no monócito, que vai virar, né, mastócito, vai virar macrófago, eu vou ter um tipo de doença. Se ela irritar, vamos dizer assim, mais os mastócitos, eu vou ter um outro tipo de doença, como eu acabei de explicar. Eu preciso identificar pelo conjunto de sinais e sintomas o que a proteína spike está irritando mais, né? Uma linguagem tranquila, leiga, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo. Tenho ouvido muito falar de pós-Covid intestinal. Cuidado, tá? Não existe nenhum artigo científico e nenhuma prova que fica vírus viável no intestino. O que se acha são pedaços de vírus, pedaços inclusive da proteína spike, e esses pedaços da proteína spike no intestino são bastante, né, comuns. A gente falava isso, olha, o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa de uma célula, estar dentro de uma célula para poder fazer os seus efeitos. E ele não sabe o que é célula humana e o que é célula das bactérias do intestino. Então, por definição, o vírus vai entrar, né, nas nossas células e vai atacar as nossas células, mas também vai atacar as células das bactérias intestinais. Então, todo o paciente que já teve Covid, todo o paciente que já teve isso, necessariamente apresenta desbiose. Eu afirmo isso. E ali no intestino tem várias células do sistema imune e, mais uma vez, né, dependendo de qual tipo de célula que a spike, vamos dizer assim, ela irrita mais sintomas eu vou ter. Então, o que eu tenho no intestino é um reservatório de proteína spike. E é só um dos mecanismos. Se a gente tratar só ali, ferrou. A gente tem que tratar ali, tem que tratar o mastócito, tem que tratar o monócito e tem que tentar, e essa é a base principal do tratamento, a gente precisa tentar quebrar, clivar, se livrar da proteína spike, e eu tenho pouquíssimas armadilhas contra isso, e o que é mais evidente na literatura, e ainda assim é pouco evidente, é a combinação, né, de N-acetilcisteína com bromelina e anatoquinase, tá? E aí a ivermectina vem correndo por fora, beleza? Então, necessariamente, no meu tratamento, eu preciso ter isso, porque isso vai clivar. E depois eu preciso tratar, vamos dizer assim, as células que estão me dando mais a impressão de que elas estão irritando mais o nosso organismo, como eu já falei aqui dos mastócitos, por exemplo, ou dos monócitos, né, que vão causar uma inflamação do endotélio vascular,
né? E aí eu vou principalmente eu vou ter quando é o macrófago, eu vou ter principalmente fadiga e brain fog, né? Eu vou ter perda de memória. Quando é um mastócito, eu vou ter principalmente sintomas alérgicos, né? E dor de cabeça, palpitação, né? Fazendo a famosa síndrome de ativação mastocitária. A Covid pode, entre aspas, né? A spike reativar outros vírus como Epstein-Barr, causando, né? A síndrome da fadiga crônica. Eu vou ter aquela fadiga como principal sintoma. Então eu preciso clivar a proteína spike e tratar disbiose sempre e pegar ali a célula ou as células que estão sendo atacadas, tá? Basicamente, e isso a gente tem feito, e assim, eu queria que, né, não sei se tem pacientes, tem gente aí que tratou comigo, etc e tal. Isso é algo que vem funcionando muito bem, né? Eu não gosto muito dessa história de eu tenho visto. Não, eu gostaria que as pessoas falassem, porque eu tenho visto é uma coisa que na medicina não existe muito. A Viviane está me perguntando se shedding existe. Olha, eu critiquei essa teoria bastante. Por quê? Porque isso só assusta as pessoas, né? Só se fala alguma coisa aqui publicamente quando está comprovado e quando a gente pode ajudar alguém. Shedding é quando você vai passando, né, pedaços da proteína spike um para o outro, de várias formas. Isso nunca foi provado efetivamente e isso só desespera, porque não vai ter nenhum tipo de tratamento específico para isso e eu jamais quero desesperar as pessoas, jamais. E mais ainda, olha, aproveitando essa ideia do desespero, né? Então, respondendo, eu não acredito nessa história de shedding. Não conseguiram me convencer, tá? E olha que eu estudo isso bastante, perfeito? Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte. Muita gente tem falado sobre o aumento... Aí a Viviane falando que desespera. Agora vamos falar sobre câncer. Spike e câncer. Muita gente tem falado sobre a relação, né, da proteína spike com o aumento do risco de câncer. Olha, isso é mais uma coisa que desespera as pessoas. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque, leigamente falando, o que acontece é um ataque da proteína spike que faz uma bagunça imune. E quem protege a gente do câncer, e tem sempre células cancerígenas, né, nascendo na gente, em grande parte das pessoas, e o sistema imune dá conta da maior parte delas, né? Então essa bagunça imune pode contribuir para o aumento do risco de câncer. Agora, eu não tenho comprovação de causa e efeito. E aí eu vejo as pessoas falando no caso da Preta Gil sem falar o principal, né? Usam o caso da Preta Gil, que eu também não tinha preço nenhum por ela, zero, né? Mas assim, que Deus a tenha. Mas falam desse caso especificamente, dizendo assim, olha, toma 20 doses da vacina e não sei das quantas e tal. Pô, isso é sacanagem. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Tinham 20 mil fatores de risco ali, né? Pô, obesidade, não cuidava bem da saúde, ela mesma falou. Então assim, não vamos fazer isso, senão a gente só vai desesperar as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe nada que seja melhor para prevenir câncer de cólon do que você, de forma sistemática, procurar pólipo. Pólipo. Escutem o que eu vou falar agora. Prestem atenção. Muita atenção. 100% dos cânceres de intestino vem de um pólipo.
Portanto, se a gente achar e tirar pólipo, acabou câncer de intestino. Não tem mais. Escutem e prestem atenção. Eu não estou dizendo que todo pólipo vira câncer. Mas todo câncer vem de um pólipo. Por isso, as colonoscopias e os exames que detectam isso são tão importantes e usam esse caso, né, para falar sobre o risco de vacinação né, sei lá, e aumento de câncer e tal, sendo que ninguém vem aqui para falar o óbvio. E outra coisa, né, assim, 5 em 5 anos é muito. Se você olha, né, as recomendações das sociedades, principalmente da sociedade americana, você encurta esse intervalo. Então, a gente precisa ser, como médico, obsessivo na procura de pólipos. Se a gente tirasse todos os pólipos da população, não existiria câncer de cólon. Aí, mas vamos lá. O José Alberto falou, mas a colonoscopia só abrange o intestino grosso e não delgado. Como faz com o delgado? A chance de eu ter um câncer no delgado é muito, mas muito menor. Guilherme, mas a colonoscopia não tem risco? Guilherme, mas a colonoscopia não pode perfurar o intestino? Guilherme, não tem o risco da anestesia? Tem, por isso que a recomendação pública é você fazer de 5 em 5 anos. Agora, quando é você... Se você tem a chance de escolher uma boa equipe, de ser indicado por uma boa equipe, né? Agora os aparelhos são mais flexíveis, menos perfurantes, etc. e tal, não demole, né? E procure. Por quê? Porque todo câncer vem de um pólipo. Outra coisa que eu quero falar. Tá? Então, entenderam isso? Entenderam isso? O preparo é horrível, a Priscila está falando, o exame é necessário. Pelo amor de Deus, conversem com o seu, principalmente se você teve casos na família, conversem com o seu médico. É muito importante e mais importante do que as dicas de prevenção. Comer alimentos, né, naturais, descascar mais e desembalar menos. Aquela coisa que todo mundo sabe, né, vai sim ajudar, é a prevenção. Agora, às vezes você tem um risco genético e essa coisa não adianta. Então a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, pelo amor de Deus. Alguém discorda? Eu estou vendo vários doutores, etc. Tal. Alguém discorda de mim? Fala aí. Porque eu quero entender e quero saber. Tá? Vamos dormir. O que houve? Vamos dormir. Por quê? Ô Gabriel? Eu tô falando coisas... Eu sei. Não tô ouvindo. Tá. Ué, mas você... Não, calma aí. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Ó, o Dr. Gustavo falando. Eu lembro de suas aulas com o Dr. Ítalo na pandemia. Muita lucidez e conhecimento científico. Obrigado. Valeu mesmo, assim, né? Aquilo ali foi ali o começo de uma jornada. E jornada essa que eu estou seguindo até hoje, principalmente com o pós. A Félix fala, já fiz, não achei o preparo tão ruim assim, né? Isso é algo importante de se encarar na vida, ok? Tá? Então, isso aqui é uma coisa importantíssima de ser falado. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora. Alguém perguntou aqui sobre o resveratrol, né? O resveratrol, eu vou falar aqui, tirar dúvidas de vocês eu queria entrar aqui para falar um pouquinho sobre o que me perguntam bastante nas caixinhas e vou responder aqui as perguntas de vocês um pouco. Então, assim, resveratrol assim, para a saúde cardiovascular. Eu tenho meta-análises mostrando, né, diminuição ali de IMC, diminuição principalmente, né, de fatores de risco associados à síndrome metabólica. Obviamente esses estudos não são iguais aos estudos de medicação, mas eu tenho boas evidências.
Acontece assim que o resveratrol usado nos estudos são extratos bastante diferentes e eu gosto muito do Resvitec. Não tem nada com a indústria que faz, mas o Resvitec tem uma absorção muito melhor do que o resveratrol, que realmente é muito pouco absorvido. Olha a Judite falando. Verdade, Guilherme, já passei por várias situações desta, mas deve ter cuidado, faço colonoscopia uma vez ao ano. A Cláudia falando, eu tenho pólipo na vesícula, será que precisa retirar a vesícula? Aí é outra história. Pólipo na vesícula é outra história, né? Existem pólipos que são que precisa sim retirar a vesícula, mas grande parte não. Isso vai depender do tipo de pólipo. Isso aí é uma coisa que o gastroenterologista ele vai saber indicar, tá? Ainda está tendo muitos casos de pós-Covid. Infelizmente, sim, mas eu não acredito que isso esteja aumentando nesse momento, e sim que as pessoas que têm sintomas crônicos, né, e que não sabem o que é, e que já foram em vários lugares, em vários médicos e não conseguiram descobrir o que é, estão atentas mais a esse diagnóstico. Então eu acredito que o diagnóstico esteja aumentando por conta disso. Beleza? Faz sentido? Então falamos aqui um pouquinho, né, do pós-Covid, um pouquinho do recado do câncer, e ali me perguntaram de suplementação, né, do resveratrol. Então depois, quem não ouviu, ouça, porque vale a pena. Silvana pergunta, qual o prejuízo que a estatina faz à saúde? Boa pergunta. Olha só, médico não pode ser contra medicamento. Não pode ser militante de medicamento. Nem a favor, nem contra. O médico tem que saber qual é a indicação do medicamento. Estatina pode dar dor muscular, estatina pode dar problemas, né? Assim, no fígado. Essas são as duas principais efeitos colaterais. A estatina pode diminuir ali vitamina D, pode diminuir um pouco testosterona, mas em pacientes de alto risco cardiovascular, pacientes que já têm placas maior que 50% ou na carótida ou na coronária, que já tiveram eventos cardíacos, já tiveram dor no peito, que precisou botar um stent, que tem angina, né, que já foi revascularizado, né, seja colocando stent, seja cirurgicamente. Esses pacientes, eles necessitam de estatina. Como a colonoscopia, né, é 100% indicado. Agora, é tão falho não se dar estatina para quem é de alto risco quanto dar estatina por conta do número do colesterol. O número não quer dizer nada. Meu colesterol está 200, está 220, está 250. Vem cá. Mas e a apolipoproteína B? Que vai refletir o tamanho da molécula, porque moléculas pequenas, essas entram, né, nos vasos, né, geralmente estão ligadas a uma apolipoproteína B alta. E moléculas grandes, né, que transportam colesterol, elas não conseguem passar ali os vasos. E os indicadores de inflamação das artérias, né? Aqui, né, eu sempre falo, e a relação, isso saiu um artigo, presta atenção aqui que saiu um artigo recente, falando de uma relação LDL-ApoB, ou seja, LDL sobre ApoB, maior do que 1,2, sendo como ideal, né, diminuindo o risco, independente, né, ali se o seu LDL está alto. Os guidelines, eles falam para começar com LDL acima de 190. Eu critico isso. Se tiver 190, mas uma ApoB que faça uma relação LDL-ApoB maior do que 1,2, tem estudos que mostram que o risco é menor. Depois, se vocês quiserem discutir um pouquinho mais da estatina, me falem aí. Aliás, eu queria entender de vocês aqui. Me respondam aqui no chat. Dos assuntos, suplementação, pós-Covid, colesterol, estatina... Que coisas que eu falo bastante. Suplementação. Quais que vocês mais gostam de me ver falando? Assim, né? Eu quero voltar a produzir conteúdo, a fazer mais live, mas eu queria saber um pouquinho aqui do pessoal que me acompanha. Eu respondi aqui algumas perguntas e quero que vocês falem. A Viviane
concorda comigo em relação às estatinas. E o Gustavo pergunta: qual a suplementação ajuda a lidar com os efeitos colaterais das estatinas? Basicamente, né, a coenzima Q10, na minha opinião, né, quando eu faço estatina, eu faço coenzima Q10 junto. Isso é baseado em alguns estudos que mostram ali a possibilidade de você diminuir dor muscular e diminuir ali, né, principalmente lesão muscular, por conta, né, da coenzima Q10. Então, isso é algo que, mais uma vez, no mundo da cardiologia ainda é discutido, mas eu estou convencido pelo risco-benefício. A coenzima Q10 tem todas as células do corpo, eu não consigo ver risco aumentado, e se há possibilidade de benefício, e a gente tem meta-análise para isso, né, não tem por que não fazer, não tem, na minha opinião, por que não fazer, podemos discutir isso. Né? E eu acho muito, muito, muito importante se discutir isso, mas principalmente a coenzima Q10. Deixa eu olhar aqui. Obrigado, Judite, falando tudo que eu falo é valioso. Viviane falando suplementação e pós-Covid. O Joanei pergunta: já existe algum medicamento eficaz para a prevenção da Covid longa? Tem um estudo que fala da metformina. Né? Tem um estudo, um randomizado, duplo cego, aquele bonitão, né? Que fala o seguinte: olha, o paciente que tem a infecção, né, pelo Covid e faz metformina, né, e o estudo fala em média 11 dias, tem uma chance menor de fazer pós-Covid. Tem um estudo que fala isso, tá? Um estudo que fala isso. Agora, eu vejo pouca gente fazendo a medicação no pós-infecção. Tá? Mas é o único estudo que a gente tem. Vamos lá. A Cláudia Moreira pergunta sobre a N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, ela basicamente, né, começou a ser usada como mucolítico, né, ou seja, a gente usava ali para, né, quem estava resfriado ou quem estava expelindo muita tosse. Depois se descobriu várias ações benéficas dela, né? Principalmente no fígado. E no contexto do pós-Covid, ela é muito importante associada à bromelina, porque eu tenho um estudo in vitro mostrando que essa associação, só essa associação, né? Não é um sozinho, o outro sozinho, não é N-acetilcisteína sozinho ou bromelina sozinho, mas essa associação ela tem a capacidade de clivar a proteína spike. Estudo in vitro, tá? Não é um estudo in vivo. Zeólita, não tenho a menor ideia. Não tem mesmo, tá? Assim, né? E eu falo numa boa, assim. Alguém perguntou aqui também sobre... Deixa eu ver aqui. Melatonina e coração. Vou falar uma coisa aqui muito interessante, tá? Existe também um estudo pequeno falando sobre as propriedades antifibróticas da melatonina. Guilherme, você prescreve melatonina em pacientes então, que tem fibrose no coração, tem insuficiência cardíaca? Eu converso com o paciente porque são doses altas de melatonina, a melatonina às vezes tem que ser venosa e eu quero entender ali com o meu paciente se isso é possível. Agora, in vitro e in vivo tem estudo falando de propriedades de reversão de fibrose com a melatonina. Não são estudos da melhor qualidade possível, mas reverter fibrose é algo que não tem muita medicação que faz, não. Tá? Então, no contexto de uma insuficiência cardíaca grave, em que se fez tudo, né, e o paciente não melhora, me parece ser viável de se pensar em fazer. Beleza? Tenho dúvidas dos melhores cenários para suplementação, Q10, 5-HTP, magnésio. Vamos lá, perfeita pergunta. Escuta aqui, né, uma coisa que eu vou falar para vocês. É muito melhor você, às vezes, perder em efeito e ganhar em adesão do que você
não aderir à medicação. Então, o cara prescreve para você um monte de suplemento e fala assim, ó, esse aqui é antes do café, esse aqui é depois do café, esse aqui é na hora do almoço, esse aqui é antes de dormir, esse aqui tem que estar de barriga vazia, esse aqui tem que estar de barriga cheia. Fica impossível, às vezes, de você fazer uma suplementação dessa forma. Quando, por exemplo, o ferro, né, a gente prescreve geralmente em jejum, com algum ácido como a vitamina C junto. O 5-HTP que foi falado ali, ou as coisas que relaxam, que podem dar sono, mais à noite. Agora, em geral, eu faço 2 horários de suplementação, pós-café e pós-jantar. Quando precisa de alguma coisa em jejum, como o ferro que eu falei, eu faço um destaque. Agora, senão fica impossível de tomar. Se eu pego ali um antibiótico, tem que tomar 3 vezes por dia, eu me embanano todo. Né? Então assim, você vai suplementar durante várias horas no dia, é melhor perder um pouco em efeito e ganhar em adesão. Né? Então, essa também é uma coisa bastante importante. Não sei se os doutores, os médicos, né? Eu tenho uma galera bastante presente, que concordam comigo, mas isso é bastante importante, tá? Vamos ver aqui, ó, boa pergunta, da G Costa. Quem tem câncer pode tomar antioxidantes sem tratamento ainda. Quem tem câncer, né, precisa tomar cuidado e não tomar muito antioxidante. A suplementação para quem tem câncer é completamente diferente. Por quê? Porque eu preciso de estresse oxidativo ali na região do câncer. É um dos mecanismos de defesa. Então, eu preciso entender se por acaso, né, o antioxidante que eu estou utilizando, ele vai penetrar naquela região do câncer, porque senão eu não devo fazer. Isso é importante, tá? Isso é bastante importante. Beleza? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Acho que... outra coisa importante. Nem tudo é pós-Covid. Eu já fiz diagnóstico achando que era pós-Covid. Já fiz diagnóstico de predominância estrogênica, né? E aí o tratamento foi com medicação e bum, resolveu. Eu já fiz diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, não era pós-Covid nada. A pessoa variava o humor e ficava mania e depressão, hipomania e depressão. Então tem que tomar cuidado, porque muita gente que tem ali problemas há muito tempo e olha alguém falando de pós-Covid pode dar todos os sintomas do mundo, fala assim, eu tenho isso aí. Mas muitas vezes você tem um diagnóstico que não foi feito há muito tempo. E aí eu tenho, né, casos emblemáticos em relação a isso. Principalmente, né, assim, casos que você consegue resolver mais rápido. Estou tendo pós-Covid pela 3ª vez, o João está falando, né? Fadiga, perda de memória e raciocínio. O que fazer? Lembra que eu falei que provavelmente quando você tem, isso está documentado pelo Dr. Bruce Patterson, isso está documentado que geralmente a fadiga e a perda de memória são sintomas relacionados à proteína spike dentro do monócito, o monócito não clássico, que causa uma inflamação no endotélio. Portanto, é o que eu falei no início da live. Eu devo, número 1, tentar quebrar a proteína spike, aí eu já falei, né, da natoquinase, já falei da ação da bromelina junto com a N-acetilcisteína. Eu devo sempre, né, tratar a desbiose, porque geralmente eu tenho reserva de proteína spike aqui no intestino e eu devo tentar desativar esses monócitos. E aí, para que esses monócitos, né, sejam desativados, eu tenho algumas estratégias. Aí eu posso falar do naltrexona em baixas doses, do ômega 3, né? E tem algumas medicações também.
muitas vezes você faz um curso pequenininho de corticoides, né? Que é um medicação. Ó, Guilherme, medicação, suplemento, é tudo a mesma coisa. O médico deve dominar as duas áreas, uma não conflita com a outra, né? Uma tem que ser amiga da outra, e o médico tem que ter todas as ferramentas e usar em você a mais propícia. Então não pode ter aqui, né, nenhum tipo de ativismo pró-medicação. Então, às vezes, isso está lá nos protocolos da FLCCC. Procurem no Google FLCCC, porque lá tem bons protocolos para que a população em geral, né, possa se orientar. Eles muitas vezes recomendam fazer ali um pequeno curso de corticoide para, nesse momento, eu baixar a resposta imune e ver se esses sintomas melhoram. Porque aí eu tenho uma prova terapêutica pequena sobre, né, se eu tenho uma hiperatividade imune, e se eu tiver, eu sei aonde eu tenho que atuar depois, tá? Olha o Vinícius, né? Fiquei com desbiose, fungos e perda de peso após essas vacinas, e cada dia eu fico pior. É como se estivesse imunossuprimido. Pois é. E lembra que eu falei que dependendo da célula que eu tenho, vamos dizer assim, a spike guardada ou influenciando mais, eu posso ter sintomas tanto de hiperativação imune, como fadiga, perda de memória, que são clássicos, né? E posso ter sintomas que parecem imunossupressão, como eu falei, né, dos mastócitos, que geralmente eu vou ter ali, né, desbiose associada, vou ficar doente várias vezes, então parece uma imunossupressão. Nesses casos, né, eu preciso tratar diferente. Não posso fazer como eu falei no caso da fadiga e da perda de memória, em que um curso pequeno de corticoide pode ajudar. Tá? Então, assim, importantíssimo. É importante, pelo amor de Deus, que quando vocês escutarem o que eu estou falando, né, vocês cobrem e perguntem para o médico numa boa. Ó, e isso aqui? Não tomem isso aqui como um tratamento, porque eu estou falando muito en passant. Beleza? Mais perguntas? Bom, vamos lá. Uma coisa importante de falar aqui é o seguinte. Dentro lá da CMU, da comunidade que eu falo, assim, eu desisti de ficar fazendo marketing, essas coisas todas. É o seguinte, paga R$1, entra lá, através do curso de exames laboratoriais, tem curso de exames laboratoriais, tem curso de pós-Covid, tem curso de suplementação, é tudo lá. Você fica 30 dias por R$1, porque aí você olha tudo que tem lá, e se você gostar, você continua com a gente, com a assinatura. Se você não gostar, é só pedir para sair fora. Tá? E aí não tem marketing, eu não quero te convencer e tal, você entra e olha. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi a fazer agora. Você entra para um curso de exame laboratorial, mas quando você olha lá, você tem tudo, todos os meus cursos estão lá. Beleza? Bom, minha gente, temos mais perguntas, a hora é agora, porque minha querida, amada esposa falou assim, vamos, né, dormir, e eu preciso, e todos os homens do mundo precisam obedecer às esposas, senão dá problema sério. Então, bora para as últimas perguntas, senão eu vou aqui me recolher, porque eu sou completamente pau-mandado mesmo, não tem nenhum problema em falar isso, e fico feliz, tá? Glicoxil, eu prometo que eu vou falar sobre ele separado, tem muita coisa para falar, ajuda ali. Olha só, protocolo disponibilizado para público em geral, FLCCC, procura no Google. Olha a Priscila aí, legal, olha o Ronaldo aí, reitero meu grande fraternal abraço para o meu grande mestre. Que isso, Ronaldo, não sou mestre de ninguém, o Ronaldo está fazendo um belíssimo trabalho.
O que você me diz, né? Um belíssimo trabalho falando de pós-Covid, né? Falando das sequelas. Eu considero a minha voz sendo transmitida pelo Ronaldo, né? Com o jeito dele, mas eu assim, adoro o conteúdo dele, sigo o Dr. Ronaldo que está aqui. O que você me diz sobre o Paxlovid? O Paxlovid tem que tomar, por isso que eu falo assim, com bastante cuidado. O Paxlovid foi estudado na época da Covid e ele, né, tinha uma ação em que ele diminuía um dia o tempo de internação. Bom, foi usado também, né, o pessoal aqui criticou muito, mas eu vi muito sendo usado nos Estados Unidos. Não achei grandes coisas nem de efeito, nem de exames, nem de problemas ali, de contraindicações, né, de efeitos colaterais, beleza. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente ficar preso a uma tese de que eu tenho vírus vivo no pós-Covid, que eles ficam vivos, o que não acontece, o que eu tenho é pedaço de vírus, o que eu tenho é pedaço de proteína spike, vão empurrar Paxlovid e vacina na gente. Entende? Porque eu venho aqui falar isso e não vai adiantar. Beleza? Então, pode ajudar durante uma Covid aguda. Nesse momento não vejo muita necessidade, porque pouca gente interna. No pós-Covid não ajuda nada. Muito bem, minha gente. Mais uma vez eu falo, olha, comunidade Dr. Gripec, primeiro link lá da minha bio, você entra para um curso de exames laboratoriais, você vê curso de suplementação, vê curso de exames laboratoriais, você vê curso de pós-Covid e fica ali R$1, é R$1 para entrar, para você ficar 30 dias e olhar tudo e ver se você gosta, tá? Então, muito obrigado, foi muito bom voltar a fazer live. Mandem mensagem para mim dizendo sobre o que vocês querem em live, isso para mim é importantíssimo. Eu quero voltar a falar para a galera aqui, né? Porque eu estou muito tempo sem falar com vocês, então eu espero que vocês mandem mensagens para mim e eu vou ler as mensagens com carinho e vou preparar conteúdos e lives, tanto como foi hoje para tirar dúvidas e falar sobre assuntos em geral, quanto de temas que vocês me pediram. Beleza? Boa noite aí para todo mundo, fiquem com Deus.